Fala pessoal, giro de notícias, bora comentar hoje sobre notícias da Gerdau, dividendos e também anunciaram uma mega recompra de ações e o segundo ponto que a Isacetep reportou crescimento de lucros, porém ainda ficou abaixo do que o esperado pelo mercado. Então o primeiro ponto, o lucro da Gerdau foi de quase 1 bilhão apenas no segundo tri, porém o lucro caiu quase 60% em comparação com o mesmo tri do ano passado. E aqui temos alguns dados da Gerdau. Por exemplo, a empresa teve queda nas vendas de aço em 7,5% versus o mesmo período do ano passado e a receita líquida caiu em 9%. Consequentemente, como a empresa destacou no seu balanço, que eles tiveram crescimento nos custos e também um impacto negativo com variação cambial. Então, como a receita caiu e os custos cresceram, consequentemente, o lucro bruto caiu, lucro operacional caiu, e também o lucro líquido da empresa, que teve um tombo de 56%. Então faz parte do jogo em ativos cíclicos que em certos períodos o resultado será espetacular e a empresa pagará um provento absurdo e em outros períodos o resultado será fraco. Então quem tem ativos cíclicos em carteira, não estou só falando da Gerdau, tem que entender esse ponto, caso contrário você só vai comprar no topo e vender no fundo. Outro ponto, a dívida da empresa permanece muito controlada, de 0,5 dívida líquida sobre a EBITDA, então em praticamente 6 meses de geração de caixa, eles conseguem quitar toda a sua dívida. E a parte positiva é que muitas empresas cíclicas, entre aspas, se prepararam para o ciclo de baixa com uma dívida muito confortável e uma grande posição no seu caixa. Então, se não fosse esse ponto, essas empresas cíclicas estariam sofrendo bem mais do que a foto atual. Além do mais, a empresa cita as vendas de aço por região. Perceba que 42% foi para o Brasil no segundo tri de 24, 35% América do Norte, 3% para aços especiais e 9% América do Sul. E nesse outro ponto aqui, a empresa cita que metade do resultado veio da América do Norte e grande parte disso vem dos Estados Unidos. Fora isso, 20% do resultado veio do Brasil, 20% de aços especiais e 8% a América do Sul. Então você tem uma empresa brasileira que é cotada por múltiplos muito baixos e que possui grande parte da sua receita dolarizada. Então parece que o pessoal não olha para esse ponto e gostam de investir em ações no exterior cotadas por 30 vezes de preço sobre lucro ou até acima do que isso. Sendo que no Brasil, temos empresas que são líderes mundiais no seu segmento de atuação e possuem grande parte da sua receita dolarizada. E parece que o pessoal não olha esse ponto e só quer diversificar por diversificar e às vezes acaba pagando caro por certa empresa no exterior. Outro ponto, a empresa cita que foi impactada com elevação de custos na parte de vendas, principalmente devido ao efeito de variação cambial que tivemos essa elevação no câmbio. E também a empresa cita uma menor diluição de custos. Então, uma receita caiu 9% e os custos cresceram 3,7%, isso acabou comprimindo as margens da empresa e o lucro bruto caiu em 33%. E o lucro bruto é a diferença entre a receita líquida da empresa menos o custo do produto vendido. Além do mais, o lucro da empresa tem permanecido nesse patamar, na faixa de 700 milhões a 1,2 bilhão e as margens de 5% a 7%. Então, para cada R$100 de receita, a empresa entrega de 5 a R$7 de lucro líquido. Então, a empresa cita que um dos motivos da queda do lucro foi justamente esse ponto, crescimento dos custos e queda na receita. Consequentemente, o lucro operacional caiu em 43%, o que acabou batendo no lucro da Gerdau e na metalúrgica Gerdau. Além do mais, tanto a Gerdau, GGBR4 ou GGBR3 e também a metalúrgica Gerdau, GOAL 4 ou GOAL 3, lançaram um novo programa de recompra que prevê a recompra de até quase 70 milhões de ações entre preferenciais e ordinárias e até 33 milhões de ações preferenciais da GOAL 4. E esse ponto representa aproximadamente uns 3,3% de yield se o valor gasto fosse distribuído na forma de proventos. Então ainda possui esse yield camuflado por causa da recompra de ações. E o prazo para aquisição a partir do dia 1º de agosto até o dia 1º de agosto de 25. Fora isso, ambas anunciaram proventos 8 centavos para GOAL 4 ou GOAL 3 e 12 centavos para GGBR4 ou GGBR3, que na cotação atual nos dá aproximadamente 0,75% de dividend yield.
Já a Datacom será no dia 9 de agosto e o pagamento no dia 20 de agosto, o da Gerdau, e no dia 21 de agosto será o da Metalúrgica Gerdau. Então anunciam trimestralmente e pagam rápido após a Datacom. Outro ponto é que apesar do tombo no resultado, o preço sobre lucro ainda está de 6,6, PVP muito abaixo que 1, e esse fato normalmente acontece em ciclos de baixa, principalmente as empresas que atuam nesse setor, que os múltiplos acabam sendo bem comprimidos, principalmente no quesito PVP. Outro ponto, tem que ter cautela, porque eu vi muitas pessoas naquela euforia de 2021 e 2022, achando que aquele grande provento de R$ 3,00 por ano iria durar para sempre, e só foi o ciclo piorar que o provento da empresa despencou. Até porque o provento normalmente está relacionado com um percentual do lucro da empresa. Então, se o lucro cai, a tendência é que o provento também caia. E aqui no caso da Gerdau, a política está bem definida trimestralmente, Datacom para março, maio, agosto e novembro. E neste ano já tivemos para março, abril, maio, agora para agosto e possivelmente podemos ter algum provento para novembro deste ano. E conforme a política, ambas pagam cerca de 30% do seu lucro líquido. Então por isso que o provento despencou tanto, por causa dessa piora no lucro tanto da Gerdau e da Metalúrgica Gerdau. Já a segunda matéria é sobre a Isacetep, que o lucro cresceu em 63% e os resultados deixam o CEO da Isacetep animado. Daí a empresa destaca que a sua receita cresceu em quase 25%, TRI versus TRI. O PMSO, que é o custo com pessoal, material, serviços e outros, cresceram em 12%, o EBITDA aumentou em quase 30% e o lucro saltou em 63%. E essa parte é positiva porque a Isacetep paga o seu provento com base em cerca de 75% do lucro regulatório, então se o lucro cresce, a tendência é que o provento da empresa seja maior. Fora isso, o ROI, é o retorno sobre o patrimônio líquido, aumentou para 26%, a margem líquida também cresceu, mas tem um defeito, a empresa aumentou em 70% na quantidade de investimentos e a dívida segue crescendo. E a tendência é que esse ponto continue porque a empresa prevê investimentos bilionários nos próximos anos. Outro ponto, a empresa lucrou 425 milhões, o que ficou abaixo do que o esperado, que o mercado aguardava quase meio bilhão de lucro. Outro detalhe é que o resultado da TRPL está camuflado até 2028, porque metade da receita da empresa vem dessa RBSE, que são indenizações que a empresa receberá até julho de 2028. Então perceba que do primeiro semestre deste ano, a empresa teve 2,2 bi de receita e quase 1,2 bilhão foi devido à RBSE, enquanto 1 bilhão do resultado operacional que a empresa possui. Então no futuro, a empresa poderá apresentar um tombo na sua receita e talvez nas outras linhas da empresa, por exemplo, de lucro operacional e também de lucro líquido. Então esse é um ponto para você ter atenção na Isacetep. Além disso, a empresa cresceu na quantidade de investimentos e o CEO da TRPL destacou que eles pretendem investir 15 bilhões até 2028. Então esse ponto pode acarretar no crescimento da sua dívida. Além do mais, esse gráfico mostra essa correlação entre o lucro versus a cotação, exceto para 2016, que aconteceu um extraordinário. Caso contrário, teríamos esse crescimento do lucro de 2013 até 2020, depois uma queda para 21 e 22 e a cotação caiu, depois em 23 o lucro subiu e a cotação subiu, e agora olhe o mesmo movimento e recentemente o lucro tinha caído e a cotação também. Então é aquele ponto que eu sempre cito, foca no resultado, porque no médio a longo prazo as cotações seguem o resultado. Fora isso, como eu destaquei no início do vídeo, o dividendo representa um percentual do lucro, então se o lucro cresce ou cai, o dividendo poderá crescer ou cair. Então o ponto principal, parece que o pessoal não olha e ficam mais vidrados em ruídos que não são tão interessantes assim. Outro ponto, o preço sobre o lucro ficará abaixo de forma artificial até 2028, até porque metade da receita da empresa vem dessa RBSE que vai durar até 2028. Então vocês verão múltiplos baixos, mas tenha cautela para não tomar um susto no futuro. Então tem que colocar esse ponto na conta para depois não ficar reclamando, o lucro caiu,
o proveito caiu e a dívida explodiu. Então, todo mundo já está comentando sobre isso e não é nenhuma novidade. Fora isso, tem um defeito que a TRPL só está anunciando para dezembro de cada ano a Datacom. Então, o próximo provento poderá acontecer com a Datacom para dezembro deste ano. E, em geral, eles dividem em duas parcelas, uma para janeiro e outra para abril de cada ano. Então, pessoal, comentamos aí sobre duas notícias, ISA-CTEP e também sobre a Gerdau e as recompras de ações. Aí comenta se você possui alguma das duas na sua carteira e, em particular, eu não tenho nenhum nome destacado. Fora isso, comentem dúvidas e sugestões e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos educativos para vocês aprenderem a investir melhor. E aqui tem vídeos com muita frequência, por exemplo, a 23 horas, a 1 dia, a 2 dias, a 4 dias, outra a 4 dias, outra a 5 dias. Então, eu falo que eu posto 3 por semana, mas tem semanas que eu posto muito acima do que isso. Então, tem muitos conteúdos para vocês aprenderem a investir melhor. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual e aqui abaixo possui um link de um parceiro e vocês poderão conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black, além de utilizarem uma das melhores corretoras do país. Aí, caso você possa ter interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!